Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Continuando ainda o assunto de vetores, vamos ver nesse vídeo um assunto muito importante, muito mesmo, chamado de decomposição vetorial. Nos dois últimos vídeos, três últimos vídeos, não sei, a gente viu sobre soma de vetores, método do polígono, método do paralelogramo e agora decomposição vetorial. Isso é extremamente importante dentro do assunto da mecânica, tá? É super simples, tá? Não tem nada demais, é um vídeo, vai ser mais curtinho, mas presta atenção. Ah, isso é importante pra caramba. Então olha só aqui, ó. Decomposição vetorial. Então o nome desse negócio, o nome desse assunto, decomposição vetorial. Vamos anotar aqui. Decomposição vetorial. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um certo bloquinho, está aqui numa superfície horizontal, tem uma certa força F qualquer que está puxando esse bloco. Tá vendo que ele está no horizontal e essa força aqui ela tá um pouco inclinada, né? Tem uma certa inclinação. Por exemplo, sabe quando você está em pé? Você está em pé e você vai puxar uma cadeira, seu braço fica inclinado para baixo. Você traz a cadeira para o seu lado, mas seu braço está inclinado. Pois é, a força que você está fazendo está para cá. Mas você percebe que o objeto ele vai se movimentar na horizontal, tá? Ele vai se movimentar assim, ó, na horizontal, tá vendo? Pois é, esse é um exemplo onde a gente precisa utilizar. Opa, estou batendo um negócio aqui. Esse é um exemplo onde a gente precisa utilizar a decomposição vetorial. Qual que é a ideia da decomposição vetorial? A decomposição vetorial é você achar dois vetores. Você já tem um, tá? Já tem um. É o F vermelho aí. Ele já está aí. O que eu quero fazer? É achar dois vetores. Poxa, apaguei o título. É achar dois vetores que somados, dois vetores que façam 90 graus, que somados, dão o vetor que você já tem. Só anotar de novo aqui porque eu apaguei sem querer. Então, decomposição vetorial. Por que isso? Pelo seguinte, é muito comum na física, é muito comum, você ter um caso desse, em que eu me bati na câmera aqui e o negócio descoisou. É muito comum você ter na física uma situação dessa, onde o objeto ele se move na horizontal, por exemplo, e você tem uma força sei lá, na diagonal. É ruim, é ruim trabalhar assim. Então, sempre, né, que você tem um sistema mecânico que ele se movimenta, a gente sempre usa eixos x e y. Lembra da tia do plano cartesiano? A gente sempre usa eixos x e y para nos orientar sobre para onde as coisas estão indo. Igual aqui no nosso bloquinho, a gente pode falar, olha, esse bloquinho está se movendo em cima do eixo x. Só que a força F ali, ó, você percebe aqui, a força F, ela não tá no, a força F aqui, ela não tá nesse eixo x nosso hipotético, tá vendo? Situação extremamente comum no dia a dia. As coisas não se, as coisas se movem no horizontal, mas as forças que atuam nas coisas, não necessariamente elas estão no horizontal. Então, o que acontece? A física, por questão de facilidade, ela trabalha com forças ou com quaisquer outros vetores que se encontram em cima dos eixos que a gente usa para orientar o movimento do nosso sistema mecânico. Mas como que eu vou fazer para essa força F ficar na horizontal? Não tem como, né? Porque ué, eu estou puxando a cadeira ali, por exemplo. Eu estou em pé puxando a cadeira, meu braço está inclinado. Meu braço não vai ficar na horizontal. Aí existe um processo chamado de decomposição vetorial. Qual que é a ideia? Eu vou pegar esse vetor
tá aí, esse vetor força F, vermelho, tá aí. E é como se eu dividisse ele em duas partes. Uma parcela dele, uma parte dele vai para a horizontal e a outra parcela, a outra parte dele vai para a vertical. Esses dois vetores que eu vou encontrar, essas duas parcelas, se eu somar essas duas parcelas aqui, se eu fizer uma soma de vetor, utilizando lá o método do polígono, o método do paralelogramo, se eu somar esses dois vetores aqui, eles resultam no meu vetor original, que é esse que eu tenho. Mas por que eu faço essa substituição? Para ficar mais fácil. A partir do momento que você pega essas parcelas, que fazem 90 graus entre si, e utiliza essas parcelas, essas partes aqui, para resolver seu problema, tudo fica mais fácil. Então essa é a ideia da decomposição vetorial, é você pegar o seu vetor que está ali, que está fora de rumo, e colocar ele em cima dos eixos x e y, eixos hipotéticos x e y, e dali para frente a gente trabalha com essas duas parcelas, com esses dois valores. Tá? E como que é o processo de decomposição vetorial? Se você nunca viu, se você não lembra sobre como se decompõe o vetor, talvez aqui no começo fique um pouquinho esquisito, mas com a prática você vai acabar fazendo esse processo de cabeça, tá? Vai acabar fazendo isso de cabeça. Mas para fazer decomposição vetorial, a gente precisa lembrar de um negocinho lá da tia da quinta série, chamado de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nome horroroso, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Qual que é a ideia das relações trigonométricas no triângulo retângulo? A ideia é isso aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem aqui um triângulo retângulo mesmo. Então tá aqui um triângulo retângulo qualquer. Deixa eu só deixar ele um pouco mais espesso aqui, ó. Beleza. Esse nosso triângulo retângulo aleatório, ele tem aqui um certo cateto que eu vou chamar de A, o outro eu vou chamar de B, tem uma certa hipotenusa H. Ele chama retângulo porque ele tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus. Beleza. Esse nosso triângulo retângulo aqui, ele tem dois ângulos, tá? Vou chamar aqui de ângulo alfa e esse aqui de ângulo, sei lá, ângulo beta, pode ser. Qual que é a ideia da coisa aqui? As relações trigonométricas são relações matemáticas que nos relacionam esses ângulos internos aqui com os catetos e a hipotenusa, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, em relação a esse ângulo alfa aqui, ó, você está vendo que em relação a esse ângulo alfa, o cateto A é oposto a ele, oposto porque está do outro lado, né? E o cateto B é adjacente a ele, adjacente, né? Está nas adjacências, né? Que está do lado. Já em relação ao ângulo beta, tá vendo que em relação ao ângulo beta, o cateto B agora ele está oposto. E o cateto A ele está adjacente, tá? Do ladinho. Lembrando que os catetos são esses lados que fazem 90 graus entre si, tá bom? E a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90, é o maior lado do triângulo. Então, o que as relações trigonométricas nos dizem? Dizem o seguinte, olha, vou pegar aqui em relação ao ângulo alfa, por exemplo. O seno desse ângulo alfa é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa do triângulo. No nosso exemplo, o cateto oposto eu chamei de A e a hipotenusa eu chamei de H. Poderia ter usado outras letras, tá? O cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. No nosso exemplo, adjacente ao alfa é o B, a hipotenusa é H. E a tangente do ângulo alfa, que nós não vamos usar, mas existe também, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que em relação ao ângulo alfa, o oposto é o lado A, adjacente ao lado B. Se eu quisesse fazer em relação ao ângulo beta, tá? Ângulo beta, a regrinha é a mesma, tá? A regrinha é a mesma aqui, ó. Se fosse em relação ao ângulo beta, seno primeiro, né?
Se fosse em relação ao ângulo beta, seno de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse nosso exemplo, B sobre H. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem está adjacente ao ângulo beta? É o cateto A sobre a hipotenusa. Tangente do ângulo beta, cateto oposto sobre o adjacente. Quem está oposto ao beta é o B. Quem está adjacente é o A. Então essas são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Isso aqui é importante, a gente vai usar o seno e o cosseno. A gente não vai usar, passei porque existe e está aqui, tá bom? Agora, como é que eu faço uma decomposição? Então tem lá um vetor F original, ele existe no meu problema, ele faz parte do meu problema. Como é que eu vou tirar ele dali e mexer com suas componentes? É simples, olha aqui. Primeira coisa, tá aqui meu probleminha. Eu vou passar, né? Eu vou passar aqui, hipoteticamente, dois eixos XY aqui, ó. Um eixo Y hipotético e um eixo X hipotético imaginário para me ajudar, tá? Para me ajudar, tá aqui, beleza. Eu vou passar eles onde? Em cima da bundinha do vetor aqui, ó. O vetor que está na origem, fica na origem, tá? Para ficar mais fácil, isso é por questão de facilidade apenas, tá? Eu quero decompor o vetor, eu estou trabalhando em cima do vetor, não é do bloquinho, tá? Meu objeto de trabalho aqui é o vetor. Então, passei um eixo XY ali, ó, na bundinha do vetor. Para ficar melhor, para ficar mais claro, para ficar mais separado, eu trouxe esses eixos XY maiores aqui, ó. Esses eixos XY maiores aqui, ó. Então, tá aqui um eixo Y e um eixo X. Bom, eu vou trazer esse vetor F para lá, ó. Só para ficar mais fácil aqui, ó. Vou pegar esse vetor F aqui, ó. Ajustado aqui mais ou menos. Tá aqui. Beleza. No processo de decomposição, é muito comum a questão de fornecer esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, sei lá, vou chamar, já usei o que? Alfa, beta, vou usar teta, só para mudar de letra aqui, ó. É muito comum a questão de fornecer esse ângulo aqui entre o vetor e o eixo X, porque a gente precisa desse ângulo, beleza? Então esse ângulo aí, em 99% dos casos, vai ser fornecido para você. Beleza, você está lá com o seu vetor que aqui eu chamei de F, e agora eu quero eliminar ele do problema e achar duas componentes, uma horizontal e uma vertical, e jogar esse vetor F vermelho fora. Como é que eu faço? Primeiro passo, aqui é a receita de bolo, tá? Receita de bolo. Não sei cozinhar. Esse é o animal. Receita de bolo. Segue a sequência. Primeiro, você vai projetar esse vetor nos eixos. Projetar, você vai jogar esse vetor nos eixos, tá? É como se você acendesse uma lanterna em cima dele e projetasse a sombra no chão. Depois acende uma lanterna na frente e projeta a sombra na parede. Isso é uma projeção, tá? Projeção sempre faz 90 graus, tá bom? Sempre faz 90 graus. Ou seja, eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó, e vou projetar. Então lembra, é como se eu ligasse uma lanternona aqui, ó, tá? Como se eu ligasse uma lanterna aqui, ó, uma luzona, e projetasse a sombra dele aqui embaixo. Então, olha só, projeção aqui, ó, projeção. Olha aqui a projeção, ó. Projeção, ó, fazendo 90 graus, tá vendo? Depois é como se eu pegasse uma lanterna aqui, ó, mandasse uma luzona para a esquerda. Olha lá a projeção dele, ó. Projeção, ó. Projeção. Tá vendo? Projeçãozinha aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui que me interessa, ó. Essa parte aqui, ó. Essa região aqui que me interessa, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? É para onde ele foi. Para onde ele foi projetado nos eixos. Só que para ficar mais bonitinho, para ficar menos cagado, eu vou fazer isso usando as retas ali do PowerPoint mesmo, para ficar um negócio mais bacana. Então olha só,
Vou projetar no X e vou projetar no Y, certo? Então olha aqui como é que fica, ó. Vou inserir aqui uma projeçãozinha. Tem que ter uma projeção aqui no eixo X. Então tá vendo? Projetei ele, ó que beleza, ó que beleza. Minha projeção. Ficou grande esse negócio, né? Não precisa ser desse tamanho. Diminui um pouquinho aqui. Vou formatar esse desenho, vou deixar de amarelinho. Aqui, ó, é hipotético esse negócio, tá? É hipotético, isso aqui é imaginário. Essa nossa projeção só para ajudar a gente. E vou fazer a mesma coisa, vou projetar esse nosso vetor aqui no eixo Y. Mesma ideia, é uma reta de apoio, é uma reta imaginária, só para ajudar a gente a fazer essa nossa projeção. Agora eu vou trabalhar, presta atenção, decompor o vetor é justamente trabalhar com as projeções, entendeu? A gente vai pegar esse vetor F vermelho, jogar ele fora e vai trabalhar com essas projeções agora, daqui para frente. Essas projeções tecnicamente são chamadas de componentes. São os componentes. Cadê essas componentes? Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Olha aqui, tem uma componente aqui, ó. Mandar para cá. Vou fazer de que cor, hein? A componente. Vou fazer de verde. Vou fazer um verde palmeiras aqui, ó. Tem uma componente aqui no horizontal, tá vendo? Olha lá, tem uma componente na horizontal e tem uma componente na vertical. Deixa eu só ajustar o local dele aqui, aí a gente ajusta o tamanho depois. Ó, então um pouquinho menor. Vou colocar ele aqui, verde aqui, ó, verde tricampeão da América. Cadê um pouquinho maior? Beleza. Tá vendo aqui, ó? Então a partir de agora eu não trabalho mais com o vetor F vermelho, porque ele está fora da movimentação do meu objeto. Eu vou trabalhar com os vetores verdes, as componentes. Essas componentes costumam ter nome, tá? Todo vetor tem nome, né, gente? Que nome a gente costuma usar? Por prática mesmo, por uso, por questão de costume, a gente costuma pegar o mesmo nome do vetor original, aqui no caso eu chamei de F, podia chamar de A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer letra, e colocar o índicezinho do eixo junto. Por exemplo, esse vetor aqui, vou chamar de fx, é a componente f no vetor x, é como se fosse isso, entendeu? Esse aqui, componente f no vetor y, no eixo y, então vou chamar de fy. É comum utilizar a mesma letra, tá, do vetor original, mas você não precisa, você usa a letra que você quiser, tá, do nome que você quiser. Beleza, então repara que na prática, por exemplo, eu vou puxar a cadeira. A força que eu estou fazendo de fato é essa aqui, ó. A força que eu estou fazendo de fato é essa, tá? Essa aqui é minha força F, para puxar a cadeira, para puxar a mesa, o que quer que seja. Mas na hora de estudar a aplicação da força no objeto, como ele não se move nessa direção, ele se move no eixo X ali, eu vou decompor. Então, qual força de fato vai servir para eu poder utilizar ali para o estudo do movimento? É essa componente aqui, ó. É essa componente, fx aqui, ó. Tá vendo? Essas componentes valem menos que a força original. Elas valem menos. Na prática, o que está acontecendo? Quando você puxa a cadeira assim, com uma inclinaçãozinha, uma parcela da força que você está fazendo com o braço, tá? Uma parcela da força que você faz com o braço, está servindo para trazer a cadeira na horizontal. E outra parcela da sua força, outra parte da sua força está fazendo o quê? Nossa senhora, que bosta. Outra parte está tendendo a fazer com que a cadeira ela saia do chão um pouquinho. Pode perceber quando você empurra alguma coisa com o braço inclinado, olha lá no pezinho da cadeira lá, ó. Ele dá uma pequena saidinha do chão. Por quê? É essa parcela vertical. É parte dessa força total vermelha, parte da força total F, que está fazendo com que o objeto ele saia um pouquinho ali, ó, o pezinho saindo ali, ó. Tá? E a outra parte é que está trazendo a cadeira
para horizontal. Então isso é uma forma de dividir, né? De detalhar o que está acontecendo e facilitar, inclusive, na hora de resolver um problema. Tá? Ah, o objeto está se movendo no horizontal, então a força está na diagonal, fazendo 30 graus. Decompõe a força. Acha a parcelinha no horizontal, acha a parcelinha na vertical e aí estuda em partes. Ah, o que está acontecendo no horizontal? Ah, tem essa quantidade de força. Na vertical, ah, tem aquela quantidade de força. As coisas separadas, entendeu? E quanto valem essas componentes? É aí que a gente pega emprestado a matemática da tia da quinta série. Tá? A tia da quinta série te ensinou relações trigonométricas no triângulo retângulo, e é aí que a gente pega emprestado o conteúdo lá da tia Cotinha. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo ali, né? Se eu passar esse FY para a direita, você concorda que eu tenho um triângulo retângulo? Eu passo ele para a direita, eu vou fechar um triângulo retângulo. Por quê? Porque as componentes verdes fazem 90 graus entre si. Porque elas estão em cima de um plano cartesiano. E aí, quanto valem essas componentes? Olha aqui o nosso ângulo θ. Lembrando que esse ângulo θ aqui ele tem que ser fornecido para você, tá? Precisa calcular o valor da componente. Olha aqui, olha o ângulo θ. Quanto que é seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto a ele. Quem está oposto a ele? É o FY. Tá? O FY está aqui. Ó. Se eu pegar esse FY e mandar para lá, ó, eu fecho o triângulo retângulo. Então, quem está oposto? FY. Quem é a hipotenusa? Olha o ângulo de 90 aqui. Quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? É meu vetor F original. Tá vendo? E o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente. Quem está adjacente ao ângulo θ? Quem está do lado do ângulo θ é o Fx. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa é minha força original, F. Tá vendo, então? Olha só. Eu consigo achar o valor da minha componente Fy. Aqui, eu consigo achar o valor da componente Fy aqui. Por quê? O seno de θ eu tenho, vai ser dado para mim, e o vetor F é a minha força original, que foi dado para você. E quanto vale minha componente na horizontal? Fx aqui, ó, é o cosseno do ângulo, que foi dado para você. E a força aqui, ó, original, né? A força original do problema. Por exemplo, só um exemplo. Vamos supor que F seja 10 newtons. Exemplo, F 10 newtons. Pô, se F é 10 newtons, vamos supor que esse ângulo é 30. O ângulo é 30 graus ali. F 10 newtons. Exemplinho aqui, ó. Vamos supor, a minha força original, 10 newtons. Aquele ângulo é de 30 graus. Aí falou para você lá no problema, olha, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Quanto vale as componentes x e y? Olha, a componente fy, essa aqui que está na vertical, fy, tá aqui, ó, fy, aqui, ó, é seno de θ vezes o vetor f, original. Então, olha aqui, ó, fy é f seno de θ, ou seja, 10 vezes meio, 5 newtons. Quanto vale Fx? Olha aqui Fx aqui, ó. F vezes cosseno do ângulo. Fx é que está aqui na horizontal, ó. F vezes cosseno do ângulo. Ou seja, 10 vezes raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3 newtons. Então, quando eu puxo a cadeira, né, nesse exemplo numérico aqui agora, com 10 newtons fazendo 30 graus, né, puxei minha cadeira, estou puxando ali, meu braço está fazendo 30 graus. Desses 10 newtons que eu estou fazendo, 5 estão sendo usados para acabar tirando um pouquinho da cadeira do chão, o pezinho sai. E 5 raiz de 3 é a força que de fato eu estou utilizando para trazer a cadeira para o meu lado. Ah, então eu estou fazendo 10 newtons de força ao todo, mas só 5 raiz de 3. 5 raiz de 3, 5 raiz de 3 dá quanto? Eu estou fazendo 10 newtons de força, mas
8,6 newtons mais ou menos eu estou utilizando de fato para trazer a cadeira para o meu lado? Sim. Sim. E perceba que se eu somar essas duas componentes, 5 raiz de 3 mais 5, isso dá 10? Não. Porque isso é uma soma vetorial. Nós já aprendemos nas aulas anteriores. Soma de vetores não é soma de valores. Tá? Soma de vetores não é soma de valores. Meus 10 newtons não se dividiram de forma igual na vertical e na horizontal. Porque isso é vetor. Soma de vetor não é soma de valor. Tá? Então é isso. Decomposição vetorial é isso. Você pegar um vetor e dividir ele em dois, que façam 90 graus entre si. Dividiu eles, usou relação trigonométrica, achou o valor das componentes e com esses valores de componentes, aí sim você resolve o seu problema dali pra frente. Esse vídeo é só para te ensinar esse método, essa ferramenta matemática. A gente não vai resolver nada com isso por enquanto, só para você ter noção de como é que usa a ferramenta, tá? O que é uma decomposição vetorial. É isso, é super simples. Dá uma olhadinha na lista que eu vou mandar agora, referente às semanas 3 e 4. Semanas 3 e 4. Então, referente ao vídeo da semana passada e esse de agora, tá? E aí, mais no final da semana, eu gravo um vídeo com a resolução das questões dessa lista, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, manda aí no grupo pra nós, certo? Valeu!